Nós vamos dar continuidade no nosso estudo do Livro dos Médiuns. Nós estamos no capítulo 25. Paramos falando das evocações, perguntas sobre as evocações. Não, na verdade, nós estamos na evocação de pessoas vivas, item 284. E nós paramos no item número 45, em que Kardec fez algumas perguntas interessantes aos espíritos, tratando dessa questão das evocações de encarnados, a forma como eles se manifestam, a intensidade dessa manifestação, a percepção que o espírito tem durante os momentos de evocação. Falou inclusive, uma situação curiosa, se um espírito sofrendo, o espírito durante esse processo de evocação, se o seu corpo sofreu algum tipo de ameaça ou sofreu algum tipo de lesão, se o espírito tem percepção disso, se o espírito retorna ao seu corpo, Então, são vários detalhes que dizem respeito a esse tipo de, a esse processo, embora não seja comum, ele acaba acontecendo e tem ali as suas particularidades. No item número 46, continuando, esse nosso raciocínio, Kardec pergunta se o espírito de uma pessoa evocada durante o sono comunica-se tão livremente como o de um morto? A resposta: não. A matéria sempre o influencia em maior ou menor grau. Aqui dá para a gente ter uma ideia, quando se fala sobre o desprendimento do espírito durante esse momento de sono. Eu acho que muitos de nós, eu pelo menos já tive muitas vezes isso, e eu acredito que vocês também, em algumas experiências durante o sono, vocês tiveram aquele momento de um sonho, e no sonho vocês ficavam meio desorientados, nós ficávamos meio desorientados, meio que entorpecidos, sem muita lucidez do que acontece naquele momento. Então, dá a impressão de que as coisas são confusas. Até durante o sono a gente tem essa percepção, o sonho, a gente tem essa percepção. E isso porque o espírito, se desdobrando e adentrando ao mundo espiritual, nesse período de liberdade temporária e liberdade parcial também, ele acaba tendo essa influência do cansaço físico, do seu envolvimento nesse processo do sono. Então é muito interessante porque o espírito também sofre essa influência. Então dá a impressão de que o fato de eu estar exausto, não apenas fisicamente, mas até mesmo intelectualmente também, exercendo uma tarefa desgastante mentalmente, uma situação emocionalmente desgastante, estressante, naquele momento de sono, eu acabo também sofrendo essa influência. Então eu, como espírito, acabo perdendo um pouco do domínio, sobre as minhas faculdades, vamos dizer assim, durante esse momento. E é interessante que nós temos alguns relatos, um deles, por exemplo, relatado por Manuel Filomeno de Miranda, no livro Transição Planetária, psicografia do Divaldo Franco. Ele comentava que havia necessidade de alguns ajustes a respeito da encarnação de espíritos que viriam ajudar nesse processo de mudança de patamar evolutivo do nosso planeta. Então, alguns pais eram solicitados no plano espiritual para receberem orientações, como acontece nos tempos de hoje. Nós lembramos que quando nós encarnamos, nós acabamos nos envolvendo com atividades no plano físico, mas não significa que nós estamos desvinculados do plano espiritual. Nós travamos ali conversações contínuas com os espíritos, principalmente no que diz respeito a novas orientações, a ajustes em determinadas situações em que nós estamos envolvidos, e o sono esse momento mais fácil para que nós nos desprendamos, é exatamente o momento em que os espíritos nos solicitam e nos ajudam nesse desprendimento. Mas o fato de nós sermos levados ao plano espiritual, para encontrar com esses espíritos através da emancipação, não significa que nós estejamos lúcidos.
Nesse livro, por exemplo, é um relato interessante que muitos desses espíritos chegavam às reuniões carregados, porque estavam assim entorpecidos. Então eles absorviam alguma coisa daquilo que era passado durante a reunião, das orientações que eles recebiam sobre as novas experiências de paternidade que eles vivenciariam, e aí então o espírito absorvia uma parte. E aquela outra parte, que deveria ser captada também, acabava sendo perdida exatamente porque ele não se encontrava, né, no seu estado pleno de consciência. Também é comum nós observarmos que muitas pessoas têm facilidade de desprendimento durante esse momento de sono, e ele acaba nesse momento de liberdade indo a lugares que interessam, encontrando espíritos com quem tem afinidades e tudo mais. Então essa é a visão normal que nós temos. E na verdade nós temos muitos espíritos que se emancipam durante esse momento, e em vez de aproveitar esse momento de liberdade para sua instrução, ou para aproveitar da forma que quiser, o espírito acaba se desdobrando, fica sentado ao lado da cama, remoendo seus pensamentos. E nesse momento também vivendo aquele período de entorpecimento. Então, o corpo exerce uma influência muito grande sobre o espírito. Então, quando nós falamos assim, quer dizer então que, se por acaso eu estiver emancipado, o corpo, então eu me desconecto completamente dele, e eu fico lúcido, eu fico esperto, eu fico atento, tudo acontece? Não, pelo contrário. Também sofremos essa influência. E pelo fato de nós termos um apego muito grande com o nosso corpo físico, essa nossa relação com o mundo material ainda é muito estreita, é muito intensa. Quando nós nos desprendemos, o nosso pensamento continua ligado às nossas preocupações do cotidiano. Nós, como espíritos, estamos muito presos também ao nosso próprio corpo físico, nos dando, né, infelizmente, nos limitando nesse momento de emancipação. Então, por isso, mais uma vez, né, no item número 46, o espírito de uma pessoa evocada durante o sono comunica-se tão livremente como o de um morto? Isso porque, e quando se fala desse morto, né, nós lembramos que falamos naturalmente de um espírito que se encontra desencarnado, já adaptado ao plano espiritual, já tendo consciência da sua nova condição, e por isso, então, ele se comunica com facilidade. Agora, se nós falarmos de um desencarnado que se encontra naquele período de perturbação, ele vai ficar tão desorientado como aquele que, durante o sono, se emancipa, mas sofrendo a influência do seu organismo. Então, não, a matéria sempre o influencia em maior ou menor grau. E esse maior ou menor grau nós podemos colocar que, na maioria das vezes, nos influencia no maior grau, de uma forma muito intensa. Por isso, então, o espírito pode, algumas vezes, até balbuciar alguma coisa, ele pode falar frases entrecortadas, ele pode transmitir raciocínios pela metade. Então, se ele tiver essa facilidade para se comunicar durante a emancipação, ótimo, ele vai conseguir falar com tranquilidade, com lucidez, com toda a profundidade do seu conhecimento. Mas se ele tiver apego com o seu organismo, ele muitas vezes não vai ter uma comunicação muito produtiva. Nessas experiências, nós ouvimos alguns relatos que espíritos, então, se comunicaram durante o seu período de sono, estando encarnados, e conversaram, contaram as suas histórias e tudo mais. Mas nós lemos muito pouco a respeito das evocações que não deram certo. Seria mais ou menos, né, a gente acaba se apegando, acreditando que tudo é fácil, que tudo acontece, que tudo se dá de uma forma muito simples, e na verdade não é. É mais ou menos igual, né, fazendo ali apenas uma comparação bastante superficial, mais ou menos daquilo que nós vemos na televisão, quando aparecem essas igrejas fazendo ali as suas sessões de descarrego, né, para poder ali tirar os demônios, tirar ali os obsessores e tal. E aí então nós vemos todas aquelas em que os pastores são bem-sucedidos, mas nós nunca vemos aquelas em que eles não são bem-sucedidos. Então, na verdade, chega para nós os relatos, naturalmente, dentro das experiências mediúnicas, daquelas que tiveram, né, sucesso na sua conclusão, mas nós também não vemos aquelas que não deram certo. Então, muitos espíritos são evocados, naturalmente para aqueles grupos que têm esse conhecimento,
que continua ainda praticando essas experiências para ver como funciona realmente essa relação entre os espíritos através da mediunidade. Então são poucos, infelizmente, os grupos que fazem isso, e daqueles que são poucos também, né, os sucessos que conseguem alcançar. Exatamente porque nós, encarnados com o nosso grau de consciência hoje, porque muitas vezes a gente pensa assim, eu vou evocar fulano de tal, porque ele é espírita, então ele vai me atender. E se eu quiser evocar alguém que não é espírita, será que ele vai me atender também? Se ele tiver essa facilidade do desprendimento, certamente vai, porque ele é chamado por uma força intuitiva que ele não compreende e ele tem a liberdade de atender ou não. Muitas vezes, movido pela curiosidade, movido pela afinidade desse chamamento, ele vai ao atendimento, mas vai sem compreensão nenhuma e vai também atordoado pela influência do seu organismo. Então a gente vê que numa simples pergunta, quantos detalhes devem ser observados durante esse processo. Na questão nessa questão ainda 46, Kardec coloca uma pequena observação. Ele diz assim para nós: uma pessoa interrogada nesse estado respondeu: estou sempre ligado à bola de ferro que arrasto comigo. E ele fala isso exatamente, que essa bola de ferro corresponde exatamente à prisão que o seu corpo físico apresenta. Não é aquela liberdade pura e simples que ele desfruta. E o fato do espírito fazer um comentário como esse mostra que ele atende com um certo grau de lucidez. Um pouco mais abaixo, Kardec vai falar sobre o sonambulismo, como é conversar com uma pessoa nesse estado sonambúlico. E ele vai também nos explicar como isso acontece. Bom dia, pessoal que chegou. Na questão número 47, nós temos aqui: nesse estado de sono, o espírito poderia ser impedido de atender por estar em outro lugar? Antes da gente ver a resposta de Kardec, a gente já começa a compreender o seguinte: eu sou um espírito, estou dormindo, tenho ali a facilidade de dominar esse momento de emancipação, vou a um lugar do meu interesse, vamos supor que eu vá ao museu, que eu vá a uma escola, que eu vá a uma boate, que eu vá à casa de alguém, encontrar outra pessoa, não importa. O que importa é que eu vou num ambiente onde eu tenha interesse. E aí então, durante esse momento, eu sinto um chamamento, vindo não sei de onde, mas que me solicita a presença para que eu possa ali me comunicar através da mediunidade. Mas se por acaso aquele entretenimento ou aquele meu interesse se torna mais importante do que esse chamamento, que não desperta em mim curiosidade nenhuma, seria mais ou menos: se eu estou muito ocupado, meu celular toca, e aí então eu penso assim: eu não vou atender o celular porque eu estou muito mais preocupado com o que eu estou fazendo agora. Depois eu vejo quem é e eu atendo depois a ligação. Ou eu ligo de volta, né? Então, é mais ou menos o que acontece. O espírito ele tem a liberdade de atender a essa solicitação, e ele o faz de acordo com a sua vontade. Naturalmente que nós temos ali também algumas exceções. Se por acaso um espírito é evocado na condição de um espírito estando encarnado, e essa evocação ela é feita com orientação ou com a intuição do plano espiritual, para que ele receba uma orientação importante, esse chamamento que ele acaba recebendo o atrai de uma forma muito mais intensa. E ele simplesmente vai porque ele não consegue resistir a esse chamamento. É mais ou menos o que acontece durante as reuniões de desobsessão ou atendimento aos espíritos sofredores. Qual obsessor que tem interesse em se manifestar numa reunião mediúnica para ser doutrinado? Nenhuma. Mas nem por isso ele deixa de comparecer, porque existe uma força muito maior do que a sua vontade, porque na verdade ele é constrangido a se manifestar nessa reunião, e aí então ele recebe as orientações e tudo mais para poder sair daquela condição de obsessor, né, e até mesmo também para evitar que o seu comprometimento no prejuízo que causa aquele que é o alvo da sua obsessão seja maior e acaba prejudicando. Então algumas vezes um espírito é evocado, assim como também ele pode ser solicitado no plano espiritual para receber uma determinada orientação, junto aos seus mentores, junto a espíritos amigos, e ele vai sem que ele tenha vontade de ir. Ele vai por uma questão de convocação, e não simplesmente por uma questão de evocação. Porque você é evocado, significa que você é solicitado. O atendimento ou não depende da sua vontade. Agora, quando você é convocado, as opções já são mais limitadas. Então, aqui mais uma vez.
Nesse estado de sono, o espírito poderia ser impedido de atender por estar em outro lugar? A resposta: sim. Pode acontecer que o espírito se encontre num lugar em que deseja permanecer. Então não atende à evocação, sobretudo quando feita por alguém que não lhe interessa. Então, uma questão interessante, principalmente que causa uma certa confusão, é aquilo que nós vemos na televisão, principalmente nos filmes de terror, em que nós pegamos ali meia dúzia de médiums, né, que normalmente se caracterizam como feiticeiros, como dominadores do plano espiritual, e aí então eles chamam um demônio, eles chamam o espírito, e o espírito vai porque foi chamado, como se aquele chamamento fosse quase que uma obrigação. E aí então o espírito vai com toda a resistência, aquela coisa toda, como se ele fosse um prisioneiro dos encarnados. Isso é aquilo que a mídia passa, mas a realidade é diferente. Se não houver uma força superior, uma força moral superior, ou mesmo e quando eu falo força moral superior, ela pode ser positiva ou negativa. Porque quando eu falo força moral superior, é uma força moral que pode ser mais perversa do que o espírito pode resistir. E nesse caso ele acaba se tornando, por exemplo, o alvo de grandes obsessões. Como pode acontecer uma força moral superior no sentido de valores maiores, solicitando a presença daquele espírito ou solicitando determinado comportamento, e ele o faz por constrangimento. Então nós temos tanto do modo positivo como do negativo. Eu me recordo, para a gente ter uma ideia de como isso acontece, isso é apenas a superioridade seria nesse caso de força, né? Não seria superioridade no sentido de valor, né? Mas seria muito mais no caso de força, né? Então eu me recordo de uma situação interessante, que pode ser fantasiosa ou pode ser real, mas ela, no momento em que aconteceu, parecia ser bastante real. Um primo me contou o seguinte, que certa noite ele estava dormindo, e ele sentiu que ele estava na presença de espíritos. Ele falava de pessoas, né, mas de pessoas que provocavam nele muito medo. E ele era obrigado a fazer algum tipo de dança ou ter algum tipo de comportamento que ele não queria ter. Mas ele era obrigado a fazer porque ele estava cercado por esses espíritos. E aí então ele acordou com aquele mal-estar, com aquela sensação de que a noite foi bastante perturbadora. E aí então a gente acabou conversando sobre isso. Isso faz muitos anos, não tinha muita coisa para falar a respeito desse assunto, mas a gente observa o seguinte, que muitas vezes você pode ser solicitado por esses espíritos inferiores, que constrange, né, de acordo com a afinidade, de acordo com a fraqueza moral que o encarnado acaba oferecendo, ele acaba então sendo quase que arrastado à presença dessas entidades, que acabam depois ali fazendo com ele aquilo que bem entendem, de acordo com os seus objetivos. Então nós percebemos o quê? Que existem forças no plano espiritual que acabam sendo muito maiores do que as nossas, provocando esse tipo de constrangimento. Então, mas de um modo geral, se as coisas acontecem num nível fraterno, num nível de opções, vamos dizer assim, é feita então essa solicitação, e o espírito pode pensar, olha, eu não estou interessado em participar, eu não quero saber de ninguém ficar me chamando, eu estou muito ocupado fazendo as minhas coisas, e coisa e tal. Então por isso nós observamos que ele poderia ser impedido de atender, poderia pela sua vontade, ou poderia por uma força maior do que a dele. É exatamente aí que nós observamos que essa proteção dos espíritos superiores, ou essa força exercida pelos espíritos inferiores. Na questão número 48, continua aqui para nós, e a gente vê que é interessante porque esse tipo de assunto ele trata não apenas da relação, né, dos encarnados com os encarnados, mas também dos encarnados com os desencarnados e entre os próprios desencarnados. Muitos são os espíritos que trazem depoimentos. Por exemplo, o livro Aconteceu na Casa Espírita, né, que foi estudado recentemente aqui no Pautalk, nós temos ali nesse livro uma passagem interessante de espíritos incumbidos de trazer uma certa perturbação ou de levar uma certa perturbação numa instituição espírita, e fazem isso porque são obrigados a fazer. Porque existe aquela ideia, né, de facções no plano espiritual, onde nós temos espíritos que amedrontam, que intimidam, que constrangem outros espíritos, e esses fazem para evitar qualquer tipo de sofrimento.
Então a gente vê que no plano espiritual também existe esse tipo de força. Assim como nós temos nos relatos, por exemplo, de André Luiz, né, equipes espirituais que são delegadas por esses espíritos superiores para atendimento aqui no plano físico. E aí então eles se dirigem a instituições, dirigem-se a residências para ajudar espíritos. Então eles fazem isso, embora motivados, né, pela vontade de ajudar, pelo amor ao próximo e tudo mais, eles são orientados por esses grupos maiores, por esses grupos superiores para cumprirem essas tarefas. Então temos ali dos dois lados esse tipo de influência. Na questão número 48, coloca aqui Kardec para nós: é absolutamente impossível evocar o espírito de uma pessoa acordada? Antes da gente entrar na resposta, a mesma coisa, né? Imagina que eu estou, por exemplo... Nós tivemos um caso, só para poder ilustrar. Um colega veio me contar um relato interessante. E ele estava ali dirigindo a sua moto. E aí então ele sentiu que algo estava... uma força, né, uma energia estava ali próximo a ele, fazendo com que ele quase perdesse a consciência. Alguns segundos depois ele voltou a si e percebeu que a moto estava encostada, né, ali próximo à calçada, e ele fez isso sem perceber. Então nós vemos que muitas vezes um espírito, um encarnado, que tem uma facilidade muito grande de emancipar-se, dependendo do tipo de influência magnética que ele acaba sofrendo, ele acaba se emancipando contra a sua vontade. E é óbvio que isso não acontece simplesmente pela vontade dos espíritos. Existem limites para a ação do mundo espiritual sobre os encarnados, exatamente porque se não houvesse esses limites, se não houvessem essas leis, nós viveríamos um verdadeiro inferno, porque nós perderíamos completamente a nossa liberdade de ação, sofreríamos interferências o tempo todo, e isso então, né, existe essa lei superior que regulamenta, vamos dizer assim, a relação entre o mundo espiritual e o mundo material. Só para poder ilustrar essa limitação, me recordo certa vez uma psicografia que foi recebida pelo Carlos Bacelli, né, independente dos prós e contra, né, ele continua a ser um médium bastante produtivo. E aí então ele lia essa psicografia num vídeo do Paul Talk, e era um rapaz que era acusado de suicídio. Ele desencarnou, e aí então todo o cenário que foi apresentado caracterizava um suicídio. E ele então veio se comunicar com a família. E ele dizia assim: eu estou bem, estou me recuperando, aquela coisa toda. Contou um pouco ali da sua condição no mundo espiritual, mas disse assim o mais importante: eu vim dizer para vocês que eu não cometi suicídio, eu fui assassinado. Mas eu não posso revelar para vocês quem são os autores. E isso é incumbência das instituições que estão investigando esse crime. Ele poderia dizer quem o matou? Obviamente que poderia. Mas exatamente porque existe esse limite para aquilo que os espíritos podem ou não fazer nessa interferência com o plano espiritual, porque da mesma forma que um espírito poderia dizer foi fulano que cometeu esse assassinato, ele poderia inventar e incriminar outra pessoa. Ele poderia inventar histórias. E aí então a relação com o mundo espiritual, que é uma relação extremamente séria, e temos ali uma relação extremamente grave, ela poderia simplesmente se tornar, na verdade, uma relação bastante perturbadora. Pois é, exatamente, não é uma questão de raridade, né, Brás? É uma questão de necessidade e uma questão de permissão para que isso aconteça. Porque tudo aquilo que diz respeito ao nosso mundo fica aqui no nosso mundo. Somos nós que temos que resolver. Esse tipo de revelação, nós tivemos ali 3 casos claros, né, de revelações que vieram do mundo espiritual, mas com um objetivo extremamente positivo, que foram aquelas cartas que Chico Xavier recebeu na década de 80, se não me engano, para poder inocentar aquelas pessoas que foram injustamente incriminadas por aqueles assassinatos, ou por aqueles acidentes, né, que provocaram aquelas desencarnações. Então, nesse caso, houve permissão do plano espiritual para que isso acontecesse. Mas, caso contrário, não haveria nenhum tipo de revelação. Porque se isso acontecesse, nós voltaríamos depois ao tempo lá do Deuteronômio, onde Moisés teve que colocar proibições, porque a relação com o plano espiritual estava tão banalizada que os espíritos perderam completamente a credibilidade. E os homens utilizavam isso de um modo fútil, provocava grande perturbação,
provocava uma grande turbulência na relação entre os espíritos encarnados. Então, existe essa regulamentação, não permitindo que isso aconteça. Então, por isso que nós colocamos, né, nesse detalhe, falando sobre essa questão dessa permissão que há do mundo espiritual com o mundo material. Então, aqui que nós colocamos, nesse caso dos espíritos interferirem na nossa vida, no nosso cotidiano, há também essas forças magnéticas, como, por exemplo, os espíritos vêm e fazem aquela aplicação magnética, provocando a libertação de um indivíduo. Da mesma forma que nós temos hoje, como os magnetizadores faziam no passado, fazendo uma pessoa entrar num estado de transe através dessa força magnética. Então, tanto os encarnados como os desencarnados acabam, então, tendo essa possibilidade, né, de influenciar ou de facilitar essa libertação. Mas o fato disso acontecer não significa que isso aconteça o tempo todo. Isso são situações, digamos assim, exceções àquela regra geral. O mais interessante para nós, nessas intervenções mais ostensivas, né, foi perguntado aqui mais uma vez, voltando para a questão inicial, é absolutamente impossível evocar o espírito de uma pessoa acordada? Aí nós fazemos uma solicitação, naturalmente por aquela questão do livre-arbítrio, né, o indivíduo pode ou não atender, mas a característica do nosso planeta, de ser muito materializado, e de nós termos um apego muito grande com o nosso corpo físico, e também ali muita preocupação com os nossos interesses aqui no mundo material, significa que nós temos uma dificuldade muito grande de darmos atenção a duas situações ao mesmo tempo, principalmente quando a nossa rotina nos prende mais a atenção. Então, para esses casos de evocar uma pessoa viva, ela tem que estar em condições de se libertar do seu organismo parcialmente para atender essa solicitação. Para isso, ela não pode estar em ocupação nenhuma, por isso que é feito durante o sono, e é por isso que os espíritos também preferem conversar com os encarnados durante o momento em que nós estamos dormindo, porque no nosso dia a dia nós recebemos aquela intuição, nós recebemos aquele sopro, né, dando aquela orientação imediata para aquilo que nós precisamos, né, ou ajudando na construção de uma determinada linha de raciocínio, mas nós captamos muito pouco daquilo que eles falam. Porque eu estou prestando atenção em alguma coisa, de repente o espírito tenta me intuir, eu posso até receber aquela intuição, mas não significa que eu vou dar atenção completa àquilo que ele está fazendo. Agora, no momento em que eu estou relaxado, parado, assistindo uma televisão, ou então eu estou dormindo, aí começa a me dar aquela sonolência e tudo mais, é o momento ideal. Por isso o próprio Kardec fala sobre isso, né? Existe um horário preferencial em que os espíritos se manifestam, porque à noite, né, inclusive no estudo que foi feito ontem pela Miriam e pela Beth, elas devem ter estudado sobre isso, né, falando sobre as casas assombradas. Então, existe uma preferência dos espíritos à noite, existe uma coisa mística, eles se manifestarem à noite. Aí todo mundo pensa assim, não, porque à noite está tudo escuro, é porque a gente leva mais susto, porque a gente não percebe o que está acontecendo. Na verdade, é durante a noite onde nós temos um momento de maior tranquilidade. Porque imagina você durante o dia, meio-dia, fazendo o seu trabalho, no trânsito, aquela correria toda, um espírito quer te dar um susto. Ele pode até tentar, mas ele não vai ser tão bem sucedido assim. Agora à noite eu estou andando numa rua, aquela rua escura, de repente um espírito aparece. Então, quer dizer, é o momento, na verdade, que favorece, porque nós estamos mais suscetíveis a essa influência, né? Pois é, a gente está muito ocupado para levar susto, né? O Brás colocou, né, uma força que acho engraçada é quando estamos fora do corpo, né? Nos aproximamos dele, somos atraídos a ele como um imã, né? Porque esse espírito exerce uma força magnética maior do que aquela que nós podemos atender. Então, muitas vezes a gente tem essa capacidade de atrair, outras vezes nós somos atraídos a ela, né? O Fernando colocou, né, mas se for necessário, pode ser dia. É uma questão de necessidade. Agora, se o espírito quiser transmitir uma mensagem para que a gente possa refletir, para que a gente possa absorver um pouco mais, obviamente ele vai encontrar aquele momento que é mais apropriado para isso. Agora, se você precisa de uma informação imediata, de uma orientação, de chamar a sua atenção de uma forma emergencial, aí qualquer hora é hora, aí 24 horas por dia, né? O Hermes colocou, né, se dormíssemos menos, aprenderíamos mais, né? Talvez, né?
Vai saber. Depende do aprendizado. Às vezes dormir pouco e ficar acordado demais, a gente acaba fazendo mais besteira, né? Bom, então aqui nesse caso, a resposta, né? É absolutamente impossível evocar o espírito de uma pessoa acordada? A resposta, embora difícil, não há impossibilidade absoluta, porque se a evocação a atingir, a pessoa pode adormecer. Mas o espírito só pode comunicar-se, como espírito, nos momentos em que sua presença não for necessária à atividade inteligente do corpo. Então ele vai responder a essa solicitação quando ele pode deixar de dar atenção para aquilo que ele está fazendo para responder a outras atividades. Nós falamos no nosso último encontro, na segunda-feira, na terça-feira, comentei com vocês sobre Eurípides Barçanufo e dei outros exemplos para vocês, em que ele para naquilo que ele está fazendo, dá aquela viajada no pensamento, assim fica meio parado, meio desconcentrado, enquanto seu espírito dá atenção a outra coisa. Por que isso tudo? Porque nós somos espíritos bastante limitados. Então, ou eu faço uma coisa, ou eu faço outra coisa. Claro que nós temos algumas pesquisas interessantes que mostram que o cérebro feminino é muito mais polivalente do que o homem. Aliás, já comentei com vocês isso há algum tempo. Um documentário que foi produzido em Londres, se eu não me engano, pela BBC, chamado Os Homens Não Sabem Passar a Ferro. E nessa pesquisa, submeteu homens a algumas situações naturais da rotina feminina. Como, por exemplo, fazer com que o homem tenha uma percepção da organização de uma casa, para que ele consiga fazer várias coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, muito interessante, 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, a máquina lavando roupa, as crianças chorando lá na sala, o feijão no fogo, ouvindo o pau-tal, que consegue fazer, e ainda atende o telefone, esse que é o pior, e consegue fazer tudo ao mesmo tempo. E um homem submetido a essa condição, ou ele faz uma coisa ou ele faz outra, porque se a criança estiver chorando, o ovo com certeza vai queimar, a máquina vai descarregar, o telefone vai tocar, ninguém vai atender. Então foi feita uma pesquisa mostrando a capacidade da mulher, neurologicamente, essa capacidade neurologicamente de fazer várias atividades ao mesmo tempo. Então, com exceção a essa condição, em que a mulher consegue se organizar de uma forma muito mais interessante do que o homem, O homem tem um senso geográfico melhor do que a mulher, normalmente é assim, Capacidade lógica também é um atributo que nós homens temos, mas a capacidade de polivalência já é algo que as mulheres têm. Maior sensibilidade e tudo mais, mas não vem ao caso. Mas o interessante é que nós, de um modo geral, nós temos a capacidade de, através desse processo de emancipação, focarmos apenas num ponto. Naquilo que nós estamos prestando atenção naquele momento. Eu faço alguma coisa, meu pensamento está ali em uma coisa próxima, fazendo uma outra coisa e tal, mas durante a emancipação, eu não sou capaz, por exemplo, de dar atenção naquilo que eu estou fazendo e ao mesmo tempo me comunicar numa reunião mediúnica. Então, ou eu faço uma coisa, ou eu faço outra. A Tiene colocou, meu irmão fica desesperado, por nós falarmos vários assuntos ao mesmo tempo e ainda assistir televisão e entende, Pois é uma coisa impressionante. O Hermes colocou, nesse caso poderíamos dizer que o espírito sempre dará preferência ao corpo, e isso haverá uma força maior do predomínio do corpo sobre o espírito. Poderia dar preferência ao corpo de acordo com a evolução dele, mas como de um modo geral, a característica do nosso planeta, nós somos espíritos ainda bastante materializados, o nosso corpo é sempre uma prioridade para nós, porque é exatamente aquilo que é uma realidade. Para nós, aquilo que é real é aquilo que nós vivemos no mundo material. Mas o mundo espiritual, ele acaba sendo algo que para nós é uma questão de crença, mas ao mesmo tempo provoca em nós uma certa incerteza. Eu não tenho convicção absoluta de que aquilo aconteceu. Eu acho que aconteceu, eu acho que é mais ou menos assim. Então é muito mais fácil eu me preocupar com o dia a dia do que com essas incertezas do plano espiritual. E isso acontece também durante o sono. O Brás colocou embasado na projeciologia, qualquer pessoa, se tiver vontade, consegue, independente do dom. É uma questão de educação. Mas ainda assim, Brás, é discutível essa questão, porque algumas pessoas têm maior ou menor facilidade para esse desprendimento. Então você pode praticar e você pode ter maior ou menor liberdade, como tudo. Que é feito, assim como você tem as diferenças da capacidade intelectual, a capacidade de memória, essa capacidade de desprendimento também é relativa a cada indivíduo. A própria hipnose é assim. Nós temos
psicoterapeutas, psicólogos que trabalham com terapia de vivências passadas, e eles comentam exatamente que tem pacientes que têm mais facilidade de entrar nesse estado alterado do que outros. Outros precisam de várias e várias sessões, alguns precisam de várias e várias sessões e não conseguem entrar num estado profundo, enquanto que outros, numa primeira sessão, bastando ali uma orientação básica, ele já começa a entrar nessa questão. Né? Então tudo depende do quê? De cada pessoa, né, da sua condição. Voltando aqui para o nosso texto. Então, como foi colocado para nós, mas para o espírito só pode comunicar-se como espírito nos momentos em que sua presença não for necessária à atividade inteligente do corpo. Né? Falando então, comentamos ali algumas pessoas que tinham essa facilidade, como Santo Antônio de Pádua, como Eurípides Barçanufo, outros relatos também que nós temos, né? Não apenas atendendo a uma evocação, mas vivendo de uma forma clara, de uma forma objetiva, essa experiência da emancipação. Né? Só repetindo, trazendo para nós mais uma vez essa experiência da emancipação, nós tivemos ali, foi o Gabriel Delane que fez esse comentário, e ele então trazia para nós que fazia parte de um grupo de estudos de medicina, no momento em que ele era acadêmico, e aí então, durante esse estudo, ele viveu essa experiência de emancipação. Ele via, por outra perspectiva, aquele grupo de estudantes, enquanto o seu corpo físico se encontrava parado, sentado à mesa, meio que olhando para o nada. Então ele ficava assim, meio bem distraído, bem disperso, sem nenhum tipo de concentração naquilo que estava sendo tratado, mas ele, espiritualmente, estava atento àquilo que acontecia à sua volta. Essa é a facilidade que ele tinha de emancipação. Kardec traz para nós aqui uma observação. Vamos lá. Prova a experiência que a evocação durante o estado de vigília, lembrando que vigília vem de vigilante, consequentemente significa acordado, e eu falo isso para vocês porque durante muito tempo eu confundia o que era vigília, né? Vamos fazer uma vigília, eu achava que era todo mundo dormindo. Há muito tempo eu pensava assim. E eu tive que ficar concentrado para entender o que era vigília. Então, prova a experiência que a evocação durante o estado de vigília pode provocar o sono, ou pelo menos uma abstração aproximada do sono, que foi o que aconteceu com o professor Eurípides Barçanufo. Mas esse efeito só pode se produzir por uma vontade bastante enérgica e se houver laços de simpatia entre as duas pessoas. De outra maneira, a evocação não dá resultado. Mesmo quando a evocação puder provocar o sono, se o momento for inoportuno e a pessoa não quiser dormir, resistirá. Caso sucumba, seu espírito estará perturbado com isso e dificilmente responderá. Conclui-se que o momento mais favorável à evocação de uma pessoa viva é a do sono natural, porque o espírito, estando livre para atender ao chamado, da mesma maneira que pode ir a outro lugar. Quando a evocação é feita com o consentimento da pessoa, tentando esta dormir sob seu efeito, pode acontecer que essa preocupação retarde o sono e perturbe o espírito. Eis porque o sono natural ainda é preferível. Aqui, quando uma pessoa, como foi colocado para nós aqui, feita com consentimento da pessoa, nós temos alguns relatos na Revista Espírita interessante, em que Kardec fazia, né, alguns acordos ali, algumas combinações com seus amigos da sociedade parisiense, e dizendo assim: olha, esta noite eu estarei ali à disposição e vocês podem me evocar que eu vou tentar comparecer. Aí é aquela expectativa, né, do espírito sentir, né, e a gente lembra que só o fato dele estar nessa expectativa já provoca uma certa ansiedade, não trazendo o resultado que poderia ser esperado. Então ele fica esperando, ele tenta dormir, não consegue, vem aquele sono, ele dá uma cochilada, então fica uma coisa meio desorientada. Então o sono natural é preferível, de preferência quando ele é pego de surpresa, né? Mas se houver a possibilidade, ele vai dizer: pode me evocar. Aliás, Kardec fez isso com o próprio senhor Sanson, né? Ou Sansão, aportuguesado, mas Sanson, que ele era da sociedade parisiense, e aí então ele dizia: assim que eu desencarnar, vocês podem me evocar. E não deu outra, ele desencarnou,
foi feita uma evocação durante o seu velório e 8 horas após o seu desencarne ele respondeu, ainda que de um modo um pouco perturbado, né, porque a influência do corpo físico ainda é muito grande nesse momento de desencarnação, de libertação. Então ele dava respostas que eram lúcidas, né, mas mostrava ali uma pequena desorientação, conforme o relato que Kardec traz para nós. Né? Bom dia, Eugênia, bom dia, pessoal. E continua para nós aqui na questão número 49. Se a pessoa viva, evocada, tem consciência disso ao acordar? A gente vai falar um pouquinho daqui a pouquinho sobre Kardec, Tiene. Ele mesmo já vai comentar essa experiência interessante. Mas a princípio, pelo menos relatado na Revista Espírita, ele não traz nada de experiências que ele tenha vivenciado. Tá? O máximo que ele fala é exatamente aquele momento em que ele fazia, né, em que ele redigia o Livro dos Espíritos, e eu lhe ouvi então algumas batidas na sua casa. Né? Pelo menos o que eu tenha conhecimento assim, daquilo que nós já estudamos, foi o máximo, né, a experiência mais intensa que Kardec vivenciou em termos de experiências mediúnicas, e nesse caso de efeito físico. Né? O restante foi tudo aquilo que foi revelado através da mediunidade de outra pessoa que estava próxima. E como Kardec não era médium, acabava sendo muito difícil para ele viver essa experiência. Né? Então, mas ele vai falar exatamente sobre essa questão dele ser evocado também. A gente já vai chegar daqui a pouquinho nele. A pessoa viva evocada tem consciência disso ao acordar? A gente, antes de responder, traz a mesma questão. Se, por exemplo, nós temos, os espíritos dizem que durante o sono nós nos emancipamos com muito mais frequência do que nós imaginamos, por que nós não nos recordamos daquilo que nós vivemos no mundo espiritual? Exatamente porque a influência da matéria é bastante forte sobre todos nós. E isso provoca esse constrangimento da nossa consciência, impedindo que nós tenhamos essa liberdade de nos lembrarmos exatamente aquilo que acontece. Então lembramos flashes, temos sonhos que o nosso cérebro, né, temos experiências no plano espiritual que o nosso cérebro interpreta de acordo com os elementos que ele possui, e aí então ficam aqueles sonhos fantasiosos e tudo mais. Né? Então, da mesma forma que nós não temos consciência sempre clara daquilo que nós vivemos nas experiências de sono, a mesma coisa acontece também nas experiências mediúnicas. Por isso, então, Kardec perguntou, a pessoa viva evocada tem consciência disso ao acordar? A resposta, não. Tu mesmo és evocado bem mais frequentemente do que pensas. Se o espírito o sabe, e às vezes pode dar ao homem uma vaga impressão do que houve, como a de um sonho. Só o espírito o sabe, e às vezes pode dar ao homem uma vaga impressão do que houve, como a de um sonho, que nós conversamos há pouco. Então essa resposta, Tiene, que você colocou, está aqui, né? Tu mesmo és evocado bem mais frequentemente do que pensas. E naturalmente Kardec vivia, né, essa experiência de evocações pela sua referência na época. Embora na próxima questão, na 50, ele fala sobre isso. A gente depois vai comentar um pouquinho, né, só para a gente complementar, mas antes a gente termina esse raciocínio. Mas aqui a gente vê então que o espírito emancipado ele acaba tendo, né, essa dificuldade de viver plenamente aquilo que acontece no plano espiritual. Como eu falei para vocês há pouco, sobre a questão do livro, sobre essa passagem do livro Transição Planetária, em que muitos casais eram evocados, eram levados ao plano espiritual para receberem orientações a respeito da vivência de paternidade que eles teriam com esses espíritos que nos ajudariam na mudança aqui do nosso planeta, né, espíritos mais elevados que estariam entre nós e tudo mais. Muitos desses casais voltavam à sua condição natural, tendo uma leve intuição daquela questão de que a mulher vai ser mãe, ela acha que vai acontecer alguma coisa, dá aquele desejo de serem pais e tudo mais, mas eles não têm clareza naquilo que aconteceu. Por que isso tudo? Por falta exatamente dessa facilidade de ter essa lembrança. Roberta colocou, era muito importante que os ensinos não viessem a partir dele, porque seria a doutrina de Kardec, né, espiritismo kardecista e não a doutrina dos espíritos. E também, uma questão interessante, Roberta, era a lucidez de julgamento que ele deveria ter. Porque se por acaso ele tentasse julgar as próprias experiências, nós sabemos que temos muitos médiuns que duvidam do seu potencial.
né? Basta a gente ver, por exemplo, nos grupos de desenvolvimento mediúnico, né? Esses grupos são grupos de estudos que as casas espíritas organizam para poderem ajudar na educação, né? Na instrução e também na orientação da prática mediúnica de médiums, que começam médiums começam a sentir os efeitos, os sintomas do afloramento da mediunidade. Então, nesses grupos mediúnicos, né, por exemplo, na psicofonia, na psicografia, é muito, mas muito comum que médiums duvidem, né, que aquilo que eles estão vivenciando é realmente algo relacionado com mediunidade. Então, eles apostam muito mais no animismo. E por que isso tudo? Né? Só para a gente fazer um parêntese a esse respeito. Porque no caso da mediunidade, por exemplo, principalmente no caso da psicografia semimecânica, ou no caso da psicofonia, onde o médium fica lúcido no momento em que ele transmite a mensagem, o pensamento do espírito se confunde com o dele. E pelo fato dele não ter ainda a capacidade de diferenciar aquilo que pertence a ele e aquilo que pertence ao mundo espiritual, ele acha que é tudo dele. Porque se, por exemplo, eu estou fazendo um trabalho de desenvolvimento e eu começo então a fazer uma psicografia, começo a psicografar uma mensagem de cunho evangélico, né, uma passagem de Jesus, uma passagem moral. Como eu leio muito sobre isso, né, eu no sentido de um aprendiz de mediunidade, não eu, André, né, esse personagem que nós criamos. Como eu leio muito sobre esses temas, e eu estou escrevendo exatamente sobre um tema que eu já conheço, eu fico me perguntando, eu estou escrevendo uma coisa que eu já tinha lido antes, que eu conhecia, ou é alguma coisa que um espírito está trazendo? Então essa confusão é muito comum nesse período inicial. E mesmo médiums, depois de muito tempo, acabam desconfiando porque às vezes eles escrevem ou transmitem uma mensagem de uma situação que eles estão vivenciando. Então eles acreditam que eles estão dizendo aquilo que pertence a eles. Então é muito difícil fazer essa separação. No caso de Kardec, por exemplo, para que ele pudesse ter essa lucidez, para que pudesse ter essa frieza de julgamento, e eu falo frieza porque o contrário seria aquele calor da paixão, a empolgação daquele momento, de acreditar que tudo é de verdade, que tudo é isso, tudo é aquilo. Se ele fosse médium e vivesse isso, ele teria uma grande dificuldade. Então por isso ele tinha que ser lúcido. No caso dele era uma necessidade. No meu caso é um castigo, né? Porque médium, porta de cerejeira é assim. Você não vai ouvir nada, você não vai sentir nada, você vai ter que estudar. Então é mais um castigo do que um prêmio, né? Mas tudo bem. Cada um com seus problemas, né? Kardec tinha um problema dele, eu tenho os meus, mas vamos lá. Deixa eu ver aqui que foi colocado. Né? O Hermes colocou, né? Obviamente, creio que Kardec deu alguns pitacos. Não é uma questão de dar alguns pitacos, né, Hermes? Quando a gente fala da participação de Kardec na codificação, e quando nós colocamos que Kardec era um codificador, eu tenho certeza que a grande maioria de nós não sabe o que significa ser codificador, né? Codificador é aquele que faz um código, né? O código nada mais é do que aquele grupo de regras, grupo de leis. E quando Kardec é colocado como codificador, para muitos, ele nada mais é do que um bibliotecário de luxo. Ele é um escrevente de luxo, em que os espíritos ditavam, ele escrevia, organizava, grampeava e pronto. Né? Grampeava no sentido de fechar o pacote, né? Já que não tinha grampeador naquela época, era cordão. Então ele amarrava todos os pacotes e falava, está pronto. Na verdade, Kardec não era um escriturário. Se nós pegarmos, por exemplo, o livro o Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos ali que praticamente a grande parte do Evangelho segundo o Espiritismo são considerações de Kardec. E depois ele coloca instruções dos espíritos. E aí então ele coloca a psicografia falando sobre aquele tema. Na organização do Livro dos Espíritos, por exemplo, as perguntas que estão ali são perguntas feitas por ele e por colaboradores. Então, na verdade, não vieram de uma forma espontânea. Os espíritos chegavam e colocavam assim, olha, pergunta número 1, coloca aí, Kardec. Aí Kardec chegava lá, coçava lá o bigode dele, escrevia rapidinho e ia escrevendo. Na verdade, não era assim. Ele falava, como é que nós vamos organizar esse conhecimento? Chegava uma questão, organizava, olhava, publicou aquelas 512 perguntas da primeira edição do Livro dos Espíritos. Depois ele começou a analisar de novo, falou assim, olha, esse assunto não está bem claro, vamos fazer mais perguntas. E começou a fazer perguntas e tal, para chegar nas 1019, 1018 perguntas.
Né? Então a gente vê assim que ele dobrou praticamente a quantidade de perguntas, exatamente por causa dessa necessidade de aprofundamento. Então Kardec ele não foi apenas deu alguns pitacos, ele teve um papel fundamental na organização, não apenas das respostas, mas no desenvolvimento do raciocínio em torno da doutrina. Então, para quem pensa que Kardec era bibliotecário, acaba caindo do cavalo. Kardec era praticamente o maestro daquilo que estava sendo feito em termos de doutrina. A grande diferença é que todos os esclarecimentos vinham por parte dos espíritos. Mas a orquestração para organizar essas perguntas era da parte de Kardec. Né? Quem mais aqui? A Roberta lembrou que o próprio o professor Eurípides duvidou também, né? E Maria veio ter com ele. Imagina, Maria vem conversar com alguém, né? Então a gente fala Maria, né? A Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, né? Então receber uma autoridade dessa, até o próprio médium fica com dúvidas, né? Então a gente vê como é essa questão da consciência que o espírito tem. Herculano Pires, que fez a tradução dessa obra, fez um comentário a respeito dessa questão. Ele disse assim: o espírito é a essência do homem, mas em cada encarnação se limita às condições existenciais necessárias a essa fase de sua evolução. Sua manifestação é condicionada pelas exigências da existência que está enfrentando. Daí os enigmas do psiquismo, o mistério do inconsciente, os problemas do animismo. As respostas a essas perguntas, fazendo a distinção entre o espírito e o homem, levantam todos esses problemas que as nossas escolas psicológicas e psiquiátricas desconhecem, razão por que, muitas vezes, se perdem em hipóteses e teorias confusas, falando exatamente sobre o elemento espiritual, né, o elemento consciencial que o homem possui, que a ciência hoje não pode comprovar. Então, falar sobre uma consciência extracorpórea é um desafio para a nossa ciência hoje. Né? Então, esse aqui é comentário de Herculano Pires. Roberta colocou naquele texto Kardec e Napoleão, fala da maestria de Kardec. Né? Uma questão interessante, Roberta, para você ter uma ideia da importância de Allan Kardec, é o livro Céu e Inferno. Praticamente ele fez sozinho. Né? Vai com Deus, professor, até mais. Ele praticamente fez sozinho, porque a primeira parte que traz considerações sobre céu, inferno, purgatório, anjos, demônios, foi tudo ele que fez. E depois nas entrevistas, foi ele que conduziu todas as entrevistas. Na questão da mediunidade, a mesma coisa. Pegamos o livro dos médiuns e vemos ali que Kardec escreveu quase tudo. Uma questão ou outra, que ele tem ali uma orientação mais profunda do plano espiritual, daquilo que ele não tem acesso. Mas quando se fala sobre observação, sobre análise, foi tudo ele que fez. Né? Então a gente vê a grande importância que ele teve na elaboração da doutrina. Continuando para nós aqui então, né? Voltando àquela questão que a Tiene tinha perguntado se Kardec tinha sido evocado, então foi colocado na questão 49, tu mesmo és evocado bem mais frequentemente do que pensas. E na questão 50, Kardec então ficou meio encucado com isso, deu aquela coçadinha no pé da orelha e perguntou: quem nos pode evocar se somos obscuros? Né? Kardec, com toda humildade, perguntou: mas quem vai me evocar se eu sou uma pessoa tão insignificante perante tudo isso? E a resposta de Kardec, dos espíritos: noutras existências poderias ter sido pessoa conhecida neste mundo e em outros. E há também os teus parentes e amigos desse e de outros mundos. Suponhamos que teu espírito haja animado o corpo do pai de outra pessoa. Pois bem, quando essa pessoa evocar o seu pai, é teu espírito que está sendo evocado e que responderá. Aqui um detalhe interessante, né? O espírito aqui também foi bastante superficial na questão, quando fala que Kardec poderia ser evocado porque ele poderia ter sido pai de alguém, ou conhecido de alguém, ou familiar e coisa e tal. Mas eu fico imaginando, né, que grupos de médiums que faziam experiências mediúnicas tinham evocado Kardec naquele momento. E aí nós entramos numa outra questão aqui, abrindo um outro caminho interessante, que vamos supor, por exemplo, que nós tenhamos um grupo de pesquisas mediúnicas, e aí então nós queiramos fazer uma pesquisa a respeito de espíritos que viveram na época do Império aqui no Brasil. A gente lembra que a proclamação da República foi no dia 15 de novembro de 1889, então nós falamos ali do meados do século XIX.
E aí então nós queremos evocar espíritos que viveram naquela época. Sejam eles escravos, sejam eles fazendeiros, sejam eles políticos, pessoas da monarquia, não importa. Aí nós fazemos o nosso grupo, organizamos com toda a seriedade, toda a necessidade, e aí então solicitamos a presença de um determinado espírito, famoso, conhecido, ou simplesmente que tenha vivido naquele período. Um senhor de escravos qualquer que seja. Aí então esse espírito se manifesta. Ele começa a contar um pouco da sua história, dos seus dramas, fala um pouco das suas culpas, fala um pouco das suas realizações e coisa e tal. Mas nós, um detalhe interessante, é que nós não sabemos se esse espírito se encontra encarnado ou desencarnado. Porque se ele estiver encarnado, e sendo uma necessidade para o nosso aprendizado, tendo a colaboração dos espíritos, eles vão ajudar esse espírito na sua emancipação e vão conduzi-lo até o nosso grupo. E na casa dele, que ele pode ser lá um advogado, um funcionário, um vendedor de qualquer empresa e coisa e tal, ele está dando aquela cochilada no sofá, enquanto isso ele está participando de uma reunião. Que certamente depois que ele acordar, ele vai acordar com uma certa angústia, se for o caso, por exemplo, dele relembrar fatos do passado que eram bastante constrangedores para ele, ele vai acordar com uma certa angústia, com uma certa aflição que ele não vai compreender. Porque primeiro ele foi evocado, não nominalmente, mas pela circunstância. Ele fez relatos de situações que muitas vezes ele pode não se lembrar. Mas as impressões que aquilo provocou sobre ele acabaram ficando registradas. Então ele vai acordar com uma sensação estranha, angustiado e coisa e tal, e não vai saber por que é. Então a gente vê que algumas evocações feitas em horários convenientes, isso já é muito difícil, porque se nós pegarmos, por exemplo, uma reunião mediúnica realizada numa quinta-feira, 8 horas da noite, dificilmente a gente vai conseguir ter a presença de alguém que está encarnado pelas circunstâncias que a gente já conversou. Mas vamos supor que nós façamos uma reunião mediúnica que vire à noite. 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, todo mundo ali tomando aquele cafezinho, aquele chazinho para não cochilar e coisa e tal, fazendo uma solicitação. Quem seriam os espíritos ali presentes? Nós poderíamos ter encarnados, daqueles que foram solicitados por experiências que viveram anteriormente, que vieram trazer a sua colaboração, ou poderíamos ter espíritos que estão desencarnados, trazendo ali a sua contribuição. Então olha que interessante o que significa exatamente a questão das evocações e a questão da participação de espíritos, não importa se são encarnados ou desencarnados, nessas reuniões mediúnicas. Então a gente vê que com a informação que os espíritos trazem para nós, como por exemplo, mais uma vez eu vou ler as duas questões para a gente poder conectar esse raciocínio. Kardec perguntou, a pessoa viva evocada tem consciência disso ao acordar? Não, tu mesmo é evocado bem mais frequentemente do que pensas. 50. Quem pode nos evocar se somos obscuros? Noutras existências poderias ter sido pessoa conhecida neste mundo ou em outros. E há também teus parentes e amigos destes e de outros mundos. Olha só também a invocação feita em outros mundos. Suponhamos que teu espírito haja animado o corpo do pai de outra pessoa. Pois bem, quando essa pessoa evocar o seu pai, é teu espírito que está sendo evocado e que responderá. Olha só que interessante isso. Eu quero evocar, por exemplo, meu avô. Só que meu avô já está encarnado. Supondo, né, que ele esteja encarnado. E ele é um adolescente, um jovem que está ali na sua vida, no seu dia a dia, e depois ele volta e começa então. Dá uma confusão tremenda. Se nós não tivermos um raciocínio bem construído, a gente acaba embolando tudo, mas a gente vê que interessante que é, né, a diversidade de recursos que a mediunidade pode oferecer e que a gente fica limitado. Como eu falei para vocês, quando se fala em mediunidade, nós não falamos de relação entre vivos e mortos. Quando se fala em mediunidade, nós falamos relação entre espíritos, não importa em que dimensão eles se encontrem. Da mesma forma que um encarnado pode ser evocado no mundo espiritual para poder participar de uma reunião com os espíritos. Eu me emancipo, vou até eles, como eu já comentei com vocês agora há pouco, várias situações dessa natureza, e depois eu volto. E aí eu fico com alguma impressão de que alguma coisa interessante aconteceu ou alguma coisa assustadora. Roberta colocou, já participei de grupos que viravam à noite. Assim, o próprio Chico Xavier tem muitos relatos. As reuniões que ele fazia eram assim, fazia ali o trabalho até 9, 10 horas da noite com
a reunião pública, depois eles juntavam aquele grupinho ali e era noite adentro. Olha que interessante. E a diferença das características que nós temos dos grupos mediúnicos do passado e os grupos mediúnicos do presente, em que infelizmente as instituições espíritas acabaram se moldando, se engessando num determinado padrão de comportamento, sem experimentar e sem se aprofundar naquilo que o mundo espiritual pode oferecer à vontade. Infelizmente nós estamos assim, você só pode se comunicar com o espírito numa casa espírita, numa sexta-feira, num sábado, numa segunda-feira, às 7 horas da noite e acaba às 8 horas da noite. Apenas isso, dentro daquele ritual padronizado. Sendo que antes era assim, vamos começar a reunião mediúnica, 6 horas da manhã a gente para e vai noite adentro. Uma psicografia atrás da outra, uma psicofonia atrás da outra, comunicação atrás da outra. Infelizmente, Dafa, eu tinha certeza que você ia comentar, porque é dessa área que você gosta também. Mas infelizmente a gente vê que isso é uma exceção, diferentemente do que era no passado, né? Fiz parte de um grupo que íamos até 2, 3 horas da manhã. Já pensou que maravilha que é isso? Quando você tem um objetivo, a gente vai trabalhar, fazer uma pesquisa sobre tal coisa, conversar sobre tal assunto, vamos nos organizar e noite adentro. Marca num dia por semana e vai aproveitando desse tipo de reunião, saem livros e mais livros com ensinamentos preciosíssimos. Mas hoje, infelizmente, não é assim. Mesma coisa, o Roberto também já viveu experiência assim. O Fernando colocou, né, é verdade, né, fica meio estranho pedir psicografia de pessoas já encarnadas, né? Mas essa questão das reencarnadas, Fernando, ela não as pessoas não fazem isso com consciência. Até porque você não sabe se o indivíduo está encarnado ou não. Você quer falar com ele. Imaginar, só para a gente ter uma ideia, Erasto foi discípulo de Paulo de Tarso durante aquele período de divulgação do cristianismo. Né? Então você tem, por exemplo, Paulo de Tarso ia para várias regiões ali próximas do Oriente Médio, na Grécia, na Turquia, na própria Itália, né, quando ele mandava ler as suas cartas, as suas epístolas, né, a esses grupos. Erasto era um desses representantes do cristianismo. Erasto viveu, então, portanto, dentro desse raciocínio, ali entre 50 e 100 depois do nascimento de Jesus, já que Paulo de Tarso se converteu ao cristianismo depois da morte de Jesus, depois do desencarne de Jesus, vocês sabem. E aí, então, o Erasto foi então um desses cristãos pós-Jesus. Não era um cristão contemporâneo a Jesus. Erasto viveu então, nesse ano, vamos colocar ano 100 depois de Cristo. Kardec viveu em 1800 depois de Cristo. Há uma diferença de 1700 anos. E Erasto se comunicava. A pergunta é, Erasto estava encarnado ou desencarnado? Pela quantidade de comunicação que ele trazia, a gente pode deduzir que ele estava desencarnado, ajudando e tudo mais. Exatamente porque ele era um dos responsáveis pela organização. Mas e outros espíritos que viveram nesse passado e se comunicavam? Eles estavam encarnados ou desencarnados depois de tanto tempo? Aí é a grande dúvida. Por isso que muitas vezes eu queria tanto conversar com a minha vozinha, mas ela nunca fala comigo. Não fala porque já encarnou. E aí então a necessidade não é tão grande, coisa e tal, porque se houvesse uma grande necessidade, um outro espírito poderia vir em seu nome e trazer uma comunicação. Né? A Dafa colocou, né, preparávamos as perguntas sobre um assunto determinado, tendo estudado antes sobre ele, claro. Né? Olha que delícia que é, né? Que bacana que é participação assim. E vocês não fazem mais grupos assim, Dafa? Acabou um pouco da inspiração para fazer esse tipo de trabalho? Ou vocês continuam fazendo ainda? Enquanto isso, o Fernando colocou, né? Imagina pedir a ele onde... você se mudou de lá, que pena, né? Uma perda assim irreparável, né? Que pena. Mas o grupo continua ativo ou não? Continua? Bacana, muito bom. Fernando colocou, né? Imagina pedir a ele onde ele reencarnou para poder reencontrá-lo e ver como está. Exatamente aí, Fernando. A gente lembra que os espíritos, eles têm limite para aquilo que eles podem ou não revelar. Tá? E por que isso tudo? Porque um espírito reencarnado,
sendo procurado pelos encarnados como tendo uma personalidade do passado, isso poderia ser bastante perturbador. Então o espírito, na verdade, ele vai responder de acordo com aquilo que ele foi solicitado. Se eu fui um personagem do passado e esse personagem é evocado, eu vou falar como se fosse ele, não como se fosse eu. Tá? Então é importante a gente lembrar que existem limites para aquilo que o espírito pode ou não pode fazer. Do contrário, viraria, como eu falei para vocês no início, viraria aquele pandemônio, né, de interferência, de verdades, de fantasias, de tudo quanto é tipo de problema que poderia causar, né? Então, os espíritos se manifestam com restrições, né? Legal, Dafa. Né, a Dafa lembrou aqui, né, que Paulo Henrique Figueiredo, né, que escreveu sobre Mesmer, também tem um grupo assim, né? Então, devem ter vários grupos assim por aí, né? Mas não, certamente é uma pequena minoria, né? Vamos lá, Dafa. Questão 51. Tá aqui, só pra gente... Não, nem 51. Deixa eu ver. Eu vou parar na 50 que tá aqui. Eu vou parar na 50 porque depois a gente vai acabar depois se aprofundando. Mas o próximo, né, Kardec pergunta: o espírito da pessoa viva responde como um espírito ou com as ideias do seu estado de vigília? Né? Então a resposta no nosso próximo encontro, na semana que vem, né, em que a gente vai reajustar o nosso calendário, o livro dos médiuns voltando a ser estudado na segunda-feira e quarta-feira, e o livro Obras Póstumas sendo estudado às terças e quintas. Tá? Bom, eu vou passar então para o nosso amigo Brás, que vai fazer um encerramento para nós, e depois a gente volta para dar os recadinhos para vocês aqui.